Vamos começar mais um semestre nas faculdades de Ilhéus e Mataís. E para você que está chegando agora, cara, nosso calor, nossa caloura, sejam muito bem-vindos a duas instituições seríssimas e que entendem que vocês têm direito de aprender dentro da direção de aprendizagem que você segue, dentro do direcionamento que você segue, dentro das suas aptidões. E por isso que a gente tem um programa aqui chamado Programa de Instrumentalização Docente e Discente, quer dizer, para professores e estudantes, no sentido de orientar para estratégias de estudo, mas também metodologias de ensino que contemplem a diversidade, a pluralidade de formas de aprender, formas de ensinar. Por isso que a gente está convidando você para mais um PID, você do PID 2026.1. Hoje nós vamos discutir com vocês como vocês podem operacionalizar alguns procedimentos para serem protagonistas. Você, estudante, você, docente, discente, que está chegando na Faculdade de Ilhéus e na Faculdade de Mataís, serem protagonistas do próprio processo de aprendizagem. Só para um detalhe, a gente também faz isso com os professores. Todos os nossos professores são orientados, são treinados, são capacitados na direção de encontrarem metodologias de ensino que contemplem essas maneiras de aprender que são diferentes. Vamos só dar um exemplo aqui. Há pessoas que aprendem mais ouvindo, há outras que aprendem mais escrevendo, outras aprendem muito mais fazendo, outras produzem conhecimentos extraordinários no planejamento. Então, há pessoas muito mais habilitadas para uma aprendizagem na direção X, outras na direção G, outras na direção Y. Para todas elas, há metodologias de ensino que são absolutamente importantes para orientar esses estudantes. Nós estamos aqui justamente para isso. A Faculdade de Ilhéus e a Faculdade Mataís, sob a direção do professor Almir, professora Sandra, estão sempre preocupados em encontrar, por exemplo, estratégias e caminhos para contemplar a diversidade de formas de aprender. A gente está falando das formas de aprender daquelas pessoas que tiveram um desenvolvimento típico, mas também aquelas atípicas, né? Com alguma neurodivergência, que tenha, por exemplo, alguma condição de aprendizagem que seja específica. Nós também temos. Temos aqui, inclusive, um departamento que é coordenado pela professora Nara, que cuida, inclusive, com uma psicopedagoga, né, para poder orientar você, planejamento de estudo, orientação com relação aos professores em sala de aula, tudo isso preparado. Então, você está chegando agora, fique atento que você não está só. Para você que já está aqui e não conhecia, acho difícil, porque a gente já está aqui há algum tempo falando sobre isso, mas vai que você estava por aqui e não estava atento a isso, fique ligado, inclusive nas nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre trazendo alguma pílula, algum momento pequeno, mais rápido, ágil e prático para orientar você. Hoje, por exemplo, a gente trouxe uma coisa bem rápida, eu quero até compartilhar aqui com você. Não sou o AIS da tecnologia, viu? Mas eu estou aprendendo aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês, porque eu fiz um slide rápido, só para orientar vocês sobre como otimizar o processo de aprendizagem agora, nesse semestre para você. Tanto que está chegando, caloura, quanto para você que é veterano, veterana aqui das nossas instituições. Essa é a 11ª edição do nosso PID, né? Como eu falei para vocês, um programa de instrumentalização de docentes e discentes. Meu nome é professor Adailson Miranda, eu não me apresentei antes, que eu sou meio rapidinho demais. E aí, mas está aí meu nome, por favor, registrem, porque nós estamos aqui, inclusive, para servir vocês. Olha, hoje a gente trouxe uma discussão rápida, uma reflexão rápida para todo mundo, que é o seguinte: como é que o cérebro aprende? Eu trouxe para vocês, o cérebro humano aprende, né? Eu trouxe para vocês aqui uma teoria, a teoria da pirâmide do aprendizado, que foi construída a partir da pesquisa de um psiquiatra estadunidense, que ele pesquisou um número considerável de indivíduos para chegar a uma conclusão. Então, para ele, aproximadamente 10% do que a gente escuta, a gente aprende.
Ó, é pouquíssimo, né? Daquilo que a gente escuta, 10% a gente aprende. 20% do que a gente observa, a gente consegue aprender e assimilar. 30% já vai melhorando, tá vendo? Quando a gente lê. Quando a gente discute, 60%. É claro que esses números, viu, gente, são números aproximados. Exercitando 70%, 85% escrevendo e 90% quando a gente ensina. Vocês perceberam? Com base nesses dados, a gente pode concluir, por exemplo, que na sala de aula, quando você está diante de uma explicação oral, por exemplo, é preciso que você otimize processos para poder fazer com que a tua aprendizagem ocorra de maneira mais consistente. Por isso que a gente trouxe algumas dicas aqui para todo mundo. No estudo, quer dizer, naquilo que compete ao estudante, o fundamental é pensar em 3 processos: escuta, registro e pesquisa. Então, para a gente orientar você com relação a isso, vamos pensar primeiro a escuta. A gente não escuta uma aula, a gente não vai estar numa aula, assistindo uma aula de maneira aleatória, alienada, sem uma condução. Por isso que a gente está com 3 dicas para vocês importantíssimas. Primeiro, fique atento ao tópico curricular. O que é isso? Qual é o tópico do currículo, do programa daquela disciplina que o professor, a professora está discorrendo? Qual é esse tópico? Você precisa estar ouvindo com base nessa ideia. Isso tem a ver com tal assunto que está no programa. 2. Ou B. Fique atento às elucidações, os momentos em que o professor explica e ele diz, ou seja, ela diz, preste atenção nisso, isto é, e orienta você a entender com outros termos, e não aqueles que estão nos textos, por exemplo, aquele conteúdo. Lembre-se, essa explicação é fundamental, porque a experiência desse docente, a experiência dessa professora, vai contar muito no processo. Eles vão orientar você como compreender através das elucidações. E, claro, 3, ou C, ficar atento às referências, às obras, aos títulos que esses professores, essas professoras estão se valendo para poder elaborar aquela aula. Ok? Escuta em 3 passos, simplesinho. Se você escutou, você também registra, né? Você também escreve. E é bom dizer isso, né? Quando eu falo registro, não estou falando de gravar a aula, não estou falando de tirar foto, estou falando de escrever, anotar. E o que você deve anotar de fundamental? Primeiro, temas. Temas, porque não, eu botei no plural, porque não é um tema, não é o título, não é o tópico da aula apenas. Todos os temas que aparecem. Temas são assuntos, né, que vão aparecendo na aula e você tem que anotar. Anote as questões que aparecem, as dúvidas que aparecem, as inquietações que aparecem. Você pode esclarecer na mesma aula, você pode esclarecer essas questões, essas dúvidas, mas também vocês podem fazer o seguinte, no lugar de esclarecer na mesma aula, você faz esse registro para uma próxima aula, para um próximo momento. E, claro, anotar as conclusões, registrar as conclusões a que o professor, a professora chega. É fundamental, porque são nessas conclusões que estão as sínteses da aula, a síntese do que você está vendo. Então, estudo, para você observar, começa em sala de aula, na escuta, no registro. Mas pode também ir para a sua casa, com a pesquisa. Em geral, essas pesquisas são feitas em casa, mas também podem ser feitas na nossa instituição. Se você prestar atenção, você vai ver que nós temos uma biblioteca belíssima, com uma sala maravilhosa de estudo e pesquisa, com acesso à internet, que você pode usar. Inclusive, é um prazer para a gente ter vocês lá nesse espaço, porque é um espaço pensado com carinho, um espaço bonito, bem iluminado, com materiais importantes. Então, frequente a nossa sala de estudos, que fica lá no primeiro andar, próximo à biblioteca, né? Quer dizer, você pega a biblioteca, pega o livro, sobe uma escadinha, ou pega o elevador, porque a nossa instituição tem acessibilidade, e vai para esse espaço, que é o espaço onde a gente aguarda você para você estudar. Você pode pesquisar lá. Pesquisar o quê? Autores, conceitos e obras. Vamos lembrar,
os autores, esses autores, eles são indicados pelos professores, pelas professoras. Eles vão falar desses autores porque eles vão falar de conceitos. Anote o autor, anote o conceito, mas também anote as obras. Por quê? Primeiro, para você poder buscar isso na pesquisa lá em nossas plataformas. Nós temos biblioteca digital, temos a biblioteca com obras físicas, mas você também pode pesquisar isso. Nós temos a IA agora que está dando a vocês um suporte enorme e pode ser pesquisados por lá. E essas obras também, essas listas de obras, elas são fundamentais para que você possa também começar a construir sua biblioteca, né? A sua biblioteca pessoal, certo? Isso é fundamental. Vamos lá, repassando, estudo. Começa na nossa sala de aula, com escuta, registro e pesquisa. E pode continuar na tua casa, e deve continuar na tua casa, também com a pesquisa sendo ampliada lá, a leitura sendo ampliada lá, certo? Essas 3 dicas, né, elas são hoje fundamentais para nós, porque são dicas que parecem simples, mas são dicas, deixa eu parar aqui o compartilhamento, mas são dicas que são fundamentais para o aprendizado. Eu estou entusiasmado com a expectativa da chegada de vocês aqui, tanto dos veteranos, das veteranas, quanto dos calouros, dos novatos que estão chegando. Nós estamos aqui de portas abertas, mais do que isso, de mente aberta, de braços abertos, coração aberto para atender a vocês. Não pense que as dificuldades de vocês são empecilhos para continuar. As dificuldades de vocês são barreiras para transformar a vitória lá na colação de grau em algo muito mais prazeroso, porque só vence quem tem desafio. E porque senão, né, não seria vitória. A gente está aqui para isso, para ajudar você nesse processo, ok? Precisando, nos procure. Temos as redes sociais aí e temos também os nossos canais. Procurem-nos, a gente está aqui sempre aberto para acolher as demandas de vocês. Conte com a gente, sejam muito bem-vindos. Bom semestre 2026.1. A gente está por aqui, viu? Qualquer coisa, nos procura. Um abraço.